Beleza, então, dando continuidade ao primeiro vídeo. No primeiro vídeo, vocês viram que eu iniciei duas instâncias do servidor Apache que vem embutido no PHP 5.4, cada uma delas em uma porta para simular dois computadores. Como eu já tinha mencionado, eu não tenho possibilidade de testar com o computador remoto e tudo mais, então eu preferi iniciar em duas portas. Então o server vai estar na porta 8080 e o cliente na porta 8880. Então, o cliente 8880 e o server 8080. Agora a gente vai começar a criar requisição. Eu vou definir alguns dados, na verdade um dado só que eu vou passar que o cliente vai fornecer ao server, e esse dado posteriormente a gente vai acabar tratando ele para entender como funciona a parte do server em uma requisição de um web service qualquer que você esteja integrando, por exemplo, PagSeguro, API do GitHub, qualquer outro, como de uma maneira muito simples, como uma requisição chega ao servidor de tal API, é processado e retorna para você com os dados já praticamente formatados e que você tem o mínimo de trabalho possível para vincular e para utilizar esses dados da melhor forma possível. Então aqui vou aumentar um pouco o tamanho da fonte e vou definir uma variável data que eu vou acabar passando o meu e-mail mesmo. gmail.com. Certo. Como eu tinha comentado, a gente vai precisar da biblioteca curl, que ela é uma biblioteca em C que faz comunicação com hosts remotos, por assim dizer. Então, basicamente, eu vou definir ele como um channel, né? Ele seria um canal, e vou iniciar. A URL, como vocês bem viram, eu defini no localhost o meu server. Aqui o seu cliente, vou estar enviando uma requisição ao meu servidor. Então, eu vou definir localhost 8080, que é quem é o meu server. Então, ele dá um curl init e com isso ele já fica preparado esse cara aqui, esse server que eu acabei definindo em outro momento na hora que iniciei o server PHP. Agora eu vou definir algumas opções. Set opt, que elas vão ser padrões quando você estiver enviando uma configuração. Desculpa, uma requisição. Curl opt return transfer. Return transfer serve para quê? Para eu dizer que eu preciso tratar os dados que o servidor vai processar e eu quero que ele me retorne. Então eu defino aqui como 1 ou como true, se vocês preferirem. Eu acho que fica até mais bonito. Depois disso, eu vou dizer que eu vou enviar os dados utilizando o método post. Vocês têm o método post, os mais simples, né, são os verbos HTTP, são o post, o get, o put e o delete, que servem basicamente para post quando você quer normalmente criar um novo elemento, um novo registro em alguma base de dados remota e assim por diante. O get é quando você quer obter algum resultado. O put é quando você quer editar algum resultado, algum dado que exista em algum host remoto, ou até mesmo no seu próprio localhost. E o delete, como o próprio nome já diz, é somente para deletar. Então, eu vou definir aqui que eu vou enviar através do método post, certo? Então, eu já tenho aqui definindo a biblioteca curl, que eu preciso
o retorno da transferência e eu estou enviando um post. Agora que eu já defini, já informei que eu estou enviando um post, eu tenho que, de fato, enviar o post. Eu vou informar aqui em Post Fields e no meu Post Fields vão os dados que eu quero enviar, que nesse meu caso venha a ser o meu e-mail, certo? Então aqui já temos uma requisição, a configuração básica para uma requisição em que eu vou simplesmente mandar um e-mail para o meu servidor. Depois disso, como a gente já acabou definindo ali em cima, eu vou precisar de um retorno. Então, a coisa mais comum a se fazer é armazenar esse retorno em algum lugar. Então, eu dou um cur exec na variável, no meu recurso que eu acabei iniciando e definir as configurações. Feito isso, basta fechar. Basta fechar a minha conexão e pronto. Então, como a gente vai ver se deu certo ou não? Basicamente, agora eu vou simplesmente dar um var dump na variável result, que ao chegar no meu server, como vocês podem ver, achei que eu estava digitando no arquivo errado. Ao chegar no meu server, ele vai dizer estou no server, só que eu vou mudar porque eu não vou mais estar no server. Como é isto aqui, estou no server, eu vou dizer aqui cheguei ao server. Cheguei ao server. Certo? Agora vamos fechar essa porta 80 para não dar confusão, para ninguém desconfiar de nada. E vamos executar. Isso, ó. Cheguei ao server. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nesse momento, eu tenho aqui os dados, eu abri uma conexão, eu defini todos os parâmetros dessa conexão, defini os dados que eu vou enviar para ela e mandei simplesmente ela executar. Depois de tudo eu fechei e dei um var dump do meu resultado. Deixa eu ver quanto tempo já de vídeo. 7 minutos, dá tempo de debugar, só para vocês verem o que está pegando aqui. Eu só vou configurar o debug. É na porta 8880. E eu tiro o meu index e vamos debugar. Quem sabe um dia eu até faço uma videoaula, um videozinho legal de como debugar em PHP. É um negócio muito bacana. Ó, eu tenho aqui meus dados, né? E na verdade não deu porque ele já executou. Cheguei ao server. Bem, mas então a gente vê isso num outro vídeo. Eu acredito, na verdade, até que dê tempo. E eu tenho que descobrir o porquê que ele parou. Por que ele parou aqui já? Sendo que não era para parar aqui. Bem, vamos ver. HTTP localhost 8880. Aparentemente está certo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Certo. Ele não tá parando, porque eu ainda não faço ideia. Mas resumindo, em outra oportunidade vou
mostrar a conexão. Ah, sim, é claro. Eu tinha essa configuração no meu notebook. Em outro momento eu vou até mostrar como abrir a porta aqui para poder debugar no PHP. É que eu estava acostumado com o meu notebook que eu já tinha aberto essa porta e estava tudo certinho. E aqui eu ainda não tenho isso. Então tá vendo que ele tá ó, waiting for connection e na verdade ele vai continuar aqui e não vai sair nunca. Então em uma outra oportunidade eu vou mostrar bem certinho como fazer essa configuração. E por enquanto é só. No próximo a gente vai tratar a questão do lado do server. Certo? Até a próxima.